Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus. Vamos continuar as nossas exposições no Evangelho de Mateus. Nós chegamos agora no capítulo 9, versículo 35. Mateus 9, 35. Vamos ler a bendita palavra do Senhor. Mateus 9, 35 até o versículo 38. Mateus 9, 35 a 38. A palavra do Senhor nos diz: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém. A palavra do Senhor. Vamos orar, buscar a presença do Senhor. Bendito Deus, nós louvamos o Teu santo e bendito nome. E agora nós nos colocamos em Tuas mãos santas e benditas. Pedimos que a graça do Senhor nos conduza no entendimento da Tua palavra, na aplicação dela em nossas vidas e na preparação para participarmos também da ceia do Senhor. Fica conosco, Senhor. Precisamos de Ti. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quem são os missionários? Certa vez um pastor perguntou a uma igreja exatamente isso: quem são os nossos missionários? Alguém levantou e respondeu gentilmente ao pastor que aquela igreja não possuía nenhum missionário. Essa é uma resposta que parece engraçada, mas é exatamente a compreensão de muitas pessoas. Eles imaginam e têm uma visão profundamente equivocada da missão da igreja, onde, de certa forma, todo o povo de Deus é chamado para ser um missionário. E nesse texto nós vemos exatamente isso. Nós vemos que os discípulos aprenderam o seu ardor missionário com o próprio Senhor Jesus Cristo. É isso que nós estamos vendo aqui, o ardor missionário de Jesus. Como Jesus foi essencialmente alguém que veio realizar a missão do Pai, que era pregar o evangelho do reino, anunciar a mensagem, dar a sua vida, morrer, ressuscitar, subir aos céus, preparar apóstolos que serviriam de base e de fundamento para a sua igreja e deixá-los com essa missão de continuarem essa obra, uma obra que só vai ser concluída quando o Senhor Jesus voltar pela segunda vez. Aqui nós vemos exatamente isso. Mas antes de adentrarmos nesse texto, vamos nos lembrar de alguns dados contextuais importantes do Evangelho de Mateus. Nós temos falado muito a respeito de aspectos do Evangelho de Mateus, então seria redundante repeti-los novamente. Nós sabemos que esse Evangelho foi escrito por Mateus e nós vimos que uma das formas que Mateus utiliza para escrever o seu Evangelho é construir esse Evangelho a partir de 5 grandes discursos proferidos pelo Senhor Jesus. O primeiro discurso está exatamente no capítulo 5, no capítulo 5 até o capítulo 7. Nesses 2 capítulos nós temos o discurso chamado de Sermão do Monte, ou discurso do discipulado. E é interessante observar que antes de Mateus narrar esse discurso proferido pelo Senhor Jesus, eu convido você a abrir rapidamente a sua Bíblia em Mateus 4, 23, Mateus vai introduzir
esse sermão pregado pelo Senhor Jesus com as seguintes palavras: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além de Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então, antes de narrar o discurso, Mateus vai introduzir, mostrando a atividade de Jesus em pregar o evangelho do reino. E agora, mais uma vez, no capítulo 9, no versículo 35 a 38, antes de narrar o discurso que Jesus profere, nós vamos ver a partir do próximo domingo, no capítulo 10 em diante, nós vamos ver o segundo discurso de Jesus que Mateus vai narrar. São 5 grandes discursos proferidos pelo Senhor Jesus. Mateus vai mais uma vez preparar, vai contextualizar antes de narrar aquele discurso proferido pelo Senhor Jesus. Então aqui nos versículos 35 e 38, nós temos as palavras preparatórias, introdutórias de Jesus, onde Jesus então vai preparar para esse discurso missionário. Jesus havia feito o primeiro discurso, no Sermão do Monte, onde ele ensina a respeito do que significa ser um discípulo de Jesus, sobre os cidadãos do reino, e agora Jesus então chama os apóstolos, prepara os apóstolos, e agora Jesus no capítulo 10 vai enviar esses apóstolos. É o discurso a respeito do discipulado, a missão. É isso que nós vamos ver. Então, o que é que nós lemos aqui dos versículos 35 a 38? Aqui nos versos 35 a 38, nós temos essa preparação para o discurso. Da mesma forma que Mateus, então, constrói essa preparação para o primeiro discurso, Mateus, habilmente como escritor, mais uma vez vai preparar, de forma muito semelhante, vai preparar os seus leitores, mostrando o que é que Jesus fez antes de proferir esse segundo discurso. Então, é exatamente isso que nós temos aqui. E uma das coisas que nós observamos ao ler esse discurso, ou esse momento preparatório, é que tanto no primeiro momento, antes de proferir aquele primeiro discurso como o segundo, nós vemos que Jesus age como alguém que é essencialmente um missionário, um pregador itinerante da palavra de Deus. Jesus está percorrendo as cidades, os povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Essa é a mensagem principal. Qual é a mensagem que Jesus tem? É o evangelho do reino. O reino chegou. Deus era rei, os judeus sabiam disso, mas agora, de uma forma gloriosa, Deus enviou o próprio rei, o descendente de Davi, o Messias. Agora Jesus está anunciando essa mensagem, a mensagem era muito clara. O reino chegou, em seu estágio final, em seu momento final. O teor, o cerne, o centro da mensagem de Jesus, Mateus vai dizer, tanto lá em Mateus 4, 23, como aqui, que é o evangelho do reino, é a mensagem do reino. Essa é a mensagem da igreja. A mensagem da igreja é a mensagem do reino. O rei chegou. E a mensagem do reino é a mensagem de salvação para pecadores. Mas se nós tivéssemos que estruturar os versículos 35 a 38, do que eles tratam? Do que Jesus está... O que na verdade, esses versos estão ensinando para nós? Nós podemos resumir e dizer que aqui nos versos 35 a 38, nós temos o amor missionário de Jesus. É isso que nós temos aqui. E é a respeito disso que eu quero meditar com os irmãos nessa noite. Esse é o tema, aqueles que quiserem notar, o amor missionário de Jesus. E há pelo menos 3 aspectos que nós aprendemos aqui a respeito desse amor missionário de Jesus. Primeiro, nós vemos a sua missão, no versículo 35. O texto vai dizer que Jesus percorria as cidades ensinando o evangelho do reino. Em segundo lugar, no versículo 36, nós temos a sua compaixão. Ele tem profunda compaixão daquelas multidões. E em terceiro lugar, nós temos a sua instrução à oração,
onde Jesus, no versículo 37 e 38, então vai instruir os seus discípulos a orarem, a rogarem a Deus por mais trabalhadores, porque a seara era muito grande. Então nós temos exatamente isso. Eu vou repetir para aqueles que quiserem notar o tema, o amor missionário de Jesus. Em primeiro lugar, a sua missão, no versículo 35. Em segundo lugar, a sua compaixão, no versículo 36. E em terceiro lugar, a sua instrução à oração, dos versos 37 e 38. Vamos analisar em primeiro lugar a sua missão. Observe que no versículo 35 nós temos uma descrição dessa atividade missionária de Jesus. Ele percorria, o texto diz, percorria Jesus todas as cidades e povoados. Jesus não apenas vai ensinar posteriormente os seus discípulos a pregar o Evangelho, ele fez isso pessoalmente. Ele, como um filho de Deus, veio ser essencialmente um missionário, um pregador itinerante da palavra. E Jesus então sai percorrendo muitas cidades, muitos povoados. Não apenas as grandes cidades, mas os pequenos povoados. Jesus então sai visitando aqueles locais maiores e menores. E qual era a missão do Senhor Jesus? Ele ensinava, dois verbos gregos aqui que Mateus utiliza. Primeiro, ele ensinava nas sinagogas, essa era a função de Jesus. Nas sinagogas era exatamente o momento de culto, era o momento de leitura do Antigo Testamento. Então, com certeza, Jesus ia para aquelas sinagogas e ele se aproveitava exatamente daquele momento para ensinar o Evangelho do Reino. Para dizer que o reino chegou, para trazer a mensagem de que a era messiânica havia chegado. Mas além de ensinar, Mateus diz que ele pregava, a ideia era de proclamar, de anunciar para inúmeras pessoas, para anunciar de forma individualmente, como nós vemos no Evangelho. Jesus está sempre anunciando o Evangelho do reino, sempre. Nós vemos isso, inclusive, no Evangelho de João, no capítulo 4, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, e ele então começa a anunciar o Evangelho do reino. Essa era a missão de Jesus. Era uma missão de pregação, e além de pregar, Jesus então veio não apenas restaurar esse aspecto espiritual do homem, mas também físico, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Isso mostra o poder de Jesus. Jesus vem então pregando a mensagem do reino, apontando o real problema do homem que tem a ver com o seu coração pecador. Mas através das suas curas, através de milagres, o Senhor Jesus está mostrando que o alvo final da sua missão é restaurar o homem em seu ser completo, de forma holística. Esse é o objetivo do Evangelho. Não é apenas salvar almas, mas é salvar pecadores. E é por isso que quando nós morrermos, a nossa alma vai estar com Cristo, mas quando Jesus voltar, aqueles que creram nele, experimentarão a ressurreição dos seus corpos. De alguma forma, essas curas antecedem esse milagre glorioso, esta restauração gloriosa. A missão de Jesus era pregar o Evangelho, anunciar. Jesus veio fazer exatamente isso. Esse é o amor missionário. Ele veio chamar as suas ovelhas, como ele diz em João 10, as ovelhas que meu Pai me deu, eu vim buscar todas elas. Elas vão ouvir a minha voz, eu vou chamar. Haverá um rebanho, um pastor, ou seja, Jesus vem exatamente como o grande pastor de Israel para chamar as ovelhas perdidas, para trazê-las de volta. E ele mesmo diz em João 10, eu sou a porta das ovelhas, quem entrar por mim será salvo. Essa era a missão do Senhor. Então aqui nós temos de forma muito clara a missão, o amor missionário de Jesus. Jesus, ele não apenas ensinou os discípulos a pregar o Evangelho, ele foi o modelo disso. Essa era a sua missão, incansável. Ele está sempre em movimento, sempre pregando, sempre ensinando, sempre proclamando. Essa é a missão. Mas em segundo lugar, nós vemos no versículo 36 a sua compaixão. Obviamente, no momento em que Jesus começa a pregar naquelas cidades,
Tanto nós vemos isso em Mateus 4, 23, como aqui também, que naturalmente muitas pessoas começaram a buscar o Senhor Jesus, tanto para ouvir, como muitos para receber curas, ou muitas vezes para trazerem alguém que era possesso, alguém que estava debaixo da possessão demoníaca, ou seja, muitas pessoas buscavam o Senhor Jesus. Então, nesse momento onde o Senhor Jesus começa esse ministério itinerante, multidões também se aglutinam a Ele. E o texto então nos diz que quando Jesus vê aquelas multidões, observe o versículo 36, Jesus se compadeceu delas. E a palavra que Mateus usa aqui para compaixão é uma palavra muito forte. Algumas vezes essa palavra é traduzida, a palavra misericórdia é traduzida por compaixão. É quando Deus tem misericórdia de nós, Ele coloca o seu coração na nossa miséria. Mas algumas vezes a palavra que nós temos no Novo Testamento, compaixão, não é misericórdia, é uma outra palavra grega. E é exatamente essa que nós temos aqui. Essa palavra literalmente significa um amor das vísceras. E por que um amor das vísceras? É um profundo movimento que vem de dentro. É como um murro que você leva na barriga. Então, quando se falava em compaixão, a compaixão na compreensão judaica tinha a ver exatamente com isso, com o movimento. Quando você vê o sofrimento de alguém, quando você vê a angústia de alguém, então você tem esse movimento profundo de compaixão. Você então olha aquela situação, você se move, você não fica de forma impassível diante do sofrimento, você não fica alheio ao sofrimento das pessoas. Jesus olha aquelas multidões e ele sente um profundo movimento do seu coração. É isso que Mateus está nos dizendo. Um amor profundo que vem no coração de Jesus ao perceber multidões. Ele tem compaixão. E por que ele tem compaixão? Veja o versículo 36. Porque elas estavam aflitas e exaustas. Há duas palavras que Mateus usa aqui para aflitas e exaustas. A primeira palavra que ele usa aqui que é traduzida na sua Bíblia, na maioria das Bíblias, por aflita, é uma palavra grega que significa a ideia de assediado, cansado, espancado, perturbado. É alguém que está profundamente perturbado. As ovelhas estavam perturbadas, angustiadas. Quantas pessoas não vivem dessa forma? Porque o pecado faz isso, esse mundo faz isso. Uma vida sem Deus faz isso. As pessoas estão perturbadas, cansadas. Ou, como o nosso tradutor diz, aflitas, sem esperança. Jesus olha para aquelas multidões e vê isso. E ele então tem compaixão daquelas pessoas. Mas além disso, há uma outra palavra que é traduzida aí por exaustas, que literalmente na língua grega significa a ideia de alguém que foi empurrado. Essa é a tradução literal. E o que significa essa ideia de empurrado? Significa pessoas que estavam derrubadas no chão, desgarradas, confusas, desamparadas, sem Deus, sem esperança. Pessoas que estavam prostradas, essa talvez seja a tradução ideal. Jesus vê e tem compaixão, por quê? Porque ele vê o estado daquelas pessoas. Um estado de perturbação, um estado de total dispersão. Eles estão desgarrados. Segundo Mateus nos diz no versículo 36, observe, como ovelhas que não têm pastor. É interessante que essa ideia de ovelha sem pastor ela é muito frequente no Antigo Testamento. Sobretudo no livro de Ezequiel, no capítulo 34, versículos 5 e 6, onde Deus vai condenar os líderes de Israel. Eles deveriam ser pastores do rebanho, eles deveriam conduzir o rebanho pela palavra, eles deveriam exortar o rebanho a serem fiéis a Deus, a serem fiéis à aliança, mas muitas vezes eles eram infiéis, eles não se preocupavam com as ovelhas, e as ovelhas estavam perdidas, porque não tinha um pastor, não havia uma liderança. É interessante, é bom lembrar que Deus é descrito no Antigo Testamento como sendo o pastor de Israel.
E aqueles líderes representavam exatamente Deus como sendo pastor. Eles eram pastores, os líderes religiosos, mas aquele povo agora, eles estavam sem nenhuma liderança. Uma ovelha sem pastor, desgarrada, perdida. Essa é uma poderosa metáfora, uma figura de linguagem que Jesus usa. Uma das coisas muito importantes quando alguém cria ovelhas, e você sabe disso, é que ovelhas, elas sempre precisam de um pastor. Elas precisam de uma voz que os guie. Elas precisam ser cuidadas. Mas a nação de Israel, aquela grande multidão, eram ovelhas perdidas. Ovelhas sem pastor. Essa, obviamente, era uma metáfora para o Israel étnico, mas essa também, de alguma forma, é uma metáfora para o mundo. Quando nós olhamos para o mundo, para as pessoas, são pessoas perdidas, perturbadas, sem propósito na vida, desgarradas, dispersas, distantes de Deus, buscando significado em coisas que não vão lhe dar significado. Esse é o retrato do mundo. Ovelhas sem pastor. Pessoas que seguem o seu próprio coração. Errantes. Ovelhas distante de Deus, distante do aprisco. Essa é uma imagem gráfica para pecadores sem Deus. E Jesus olha, vê aquela cena e ele tem compaixão. Há um movimento. Jesus não está impassível à dor, ao sofrimento de pecadores. Jesus tem compaixão. Nós vamos ver muitas vezes essa palavra compaixão. Jesus, quando ele conta aquela parábola do bom samaritano, Jesus vai dizer que o que fez com que aquele bom samaritano fosse diferente dos demais ao ver aquele homem caído, foi porque aquele samaritano, quando viu aquele homem caído, Jesus disse que ele teve compaixão. É a mesma palavra. Compaixão. Compaixão de pessoas que vão surgindo na nossa vida, ao nosso lado, pessoas sem Deus, sem esperança, e que precisam do Evangelho, precisam de olhos que tenham compaixão. Mas em terceiro lugar, nós vemos também, além da sua missão e da sua compaixão, nós vemos também a sua instrução à oração. O texto então nos diz que Jesus se dirige aos discípulos, e é interessante essa imagem, porque Jesus, de alguma forma, ele vê a si mesmo, ele está percorrendo cidades, ele tem aquele pequeno grupo de 12 homens, e vê uma multidão. E Jesus então olha e diz, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Havia uma multidão de pessoas sem Deus, e ele olha então para si mesmo, e olha para aquele pequeno grupo de discípulos e diz, são poucos. São poucos para colher. São poucos. E Jesus então instrui os discípulos e os ordena, essa é a forma aqui, no sentido de ordem, ele diz, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a seara. Roguem, peçam a Deus, que mande trabalhadores. Mas o que é rogar? Essa palavra, ainda que Jesus tenha falado e proferido essas palavras em aramaico, e Mateus escreve, obviamente, em língua grega, mas a palavra grega que Mateus usa, serve, com certeza, ele estava ali, ele ouviu isso que Jesus proferiu, ele usa uma palavra que de alguma forma capta o significado das palavras de Jesus. Ele usa a palavra rogar. Rogar é diferente de pedir. Pedir é quando você pede a alguém. Rogar é diferente de orar. A palavra rogar significa um pedido urgente. Diante de uma necessidade urgente. Rogar é um pedido do fundo da alma. É isso que Jesus diz. Em outras palavras, ele olha para si, vê os discípulos, vê aquela multidão e diz, roguem, clamem, peçam a Deus por trabalhadores. Nós somos poucos. Há uma multidão sem Deus. Roguem. Clamem para que Deus, que é o Senhor da seara, levante trabalhadores para essa seara. O texto que nós lemos
Hoje à noite nós vimos também esse amor missionário de Jesus, não apenas quando ele clama aos discípulos, roguem que Deus levante esses homens, mas nós vamos ver também, não apenas aqui, nós vamos ver também no Evangelho de João, no capítulo 4, quando Jesus está conversando com aquela mulher, no versículo 31, e os discípulos chegam e dizem, mestre, come. Eles dizem, uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. E eles dizem, alguém trouxe comida para ele? Ele diz, não, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa, eu porém vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Obviamente que a semente do Evangelho é plantada nos corações pelo próprio Espírito Santo. Nós somos colhedores, nós somos ceifadores. E Jesus diz aos discípulos mais uma vez, olhem, levante os olhos, os campos já estão brancos. E esse texto é interessante porque os discípulos, Jesus se encontra com aquela mulher e começa a pregar para ela. Os discípulos então vão até a cidade onde a mulher morava, uma cidade samaritana, compram pão, voltam e ainda se sentem meio incomodados com Jesus estar conversando com aquela mulher samaritana. E aquela mulher que escuta o Evangelho de Jesus, ela vai pregar naquela cidade. Os discípulos entraram e saíram sem anunciar Jesus Cristo. E essa cena incomoda Jesus. Eles estão pensando em comida. E Jesus está pensando em vidas. Jesus diz, olhe os campos. Eles já estão brancos para a ceifa. Então, voltando lá para Mateus, aqui em Mateus nós vemos exatamente isso. Jesus está clamando aos apóstolos que roguem, que clamem a Deus por trabalhadores. Mas um fato interessante nesse texto é que esses mesmos discípulos que são instruídos a clamar por trabalhadores, eles mesmos serão esses trabalhadores. Logo em seguida, no capítulo 10, Jesus comissiona esses discípulos, esses apóstolos, para que eles então preguem a mensagem do reino. Eles são chamados para isso. Rogue para que Deus levante trabalhadores. E aqui nós temos uma pergunta teológica muito importante. Que tipo de trabalhadores é esse que Jesus está instruindo os discípulos a rogarem? Essa é uma pergunta muito importante, porque alguns, por exemplo, dizem que aqui Jesus instrui os discípulos a clamar não somente por pregadores da palavra, que a instrução dos discípulos, de Jesus aos discípulos, era para que eles pedissem que Deus estivesse levantando esses pregadores da palavra. Alguns, inclusive, interpretam esse texto assim, dessa forma. Outros entendem que Jesus aqui está pedindo para que levante trabalhadores. Esses trabalhadores eram, obviamente, primeiramente os discípulos, mas também seriam os demais, a igreja como um todo. Todo mundo deve pregar a palavra de Deus. Então, o que é que a Bíblia nos ensina a respeito disso? Nós devemos rogar por que tipo de trabalhadores? Quando nós olhamos as Escrituras, não apenas esse texto, mas outros textos que nos ajudam a entender esse texto, nós podemos compreender que Jesus está instruindo a igreja a rogar por 2 tipos de trabalhadores. Em primeiro lugar, existem aqueles que são chamados para pregar a palavra. E a igreja precisa desses trabalhadores. Eles são chamados de presbíteros. Eles são chamados, muitas vezes, de pastores, de bispos, supervisores. Esses 3 termos são sinônimos. São esses que Deus colocou com a função primordial de pregar a palavra. Então a igreja precisa estar sempre orando para que Deus levante pregadores oficiais, formais da palavra. São aqueles que pregam na igreja, que pregam no culto público, aqueles que são treinados para pregar a palavra. Se você abrir sua Bíblia, por exemplo, em 1 Timóteo, e eu convido você a fazer isso, nós vamos encontrar algumas informações a respeito desses homens. Quando os apóstolos plantavam as igrejas então
elegiam esses homens presbíteros, e uma das qualificações desses presbíteros era serem aptos para instruir, para pregar a palavra. Observe que em 1 Timóteo 5,17, Paulo diz: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Então a igreja precisa rogar para que Deus esteja levantando pregadores da palavra. Observe também que no capítulo 4, versículo 14, Paulo vai dizer que Timóteo, ele havia recebido a imposição das mãos do presbitério. Esses homens então não eram apenas eleitos, mas eles recebiam a imposição de mãos, que significavam que a igreja reconhecia o encargo deles como pregadores da palavra. Isso é muito importante nós entendermos. Então, dentro do conceito bíblico reformado, a pregação da palavra não é para todos. A pregação da palavra exige um grau de preparo, de excelência, onde treinados, reconhecidos pela igreja, se preparam, eles então são comissionados para pregar as Escrituras Sagradas. É por isso que dentro da nossa denominação nós temos essa preocupação de enviar os candidatos para o seminário, para que eles, ao pregarem a palavra, eles não digam qualquer coisa. Infelizmente, esse é um aspecto que muitas igrejas presbiterianas perderam. Era muito comum, e ainda hoje é, em muitas igrejas, não apenas na nossa própria denominação, pessoas que são colocadas para pregar a palavra na igreja sem nenhuma qualificação. E é por isso que na nossa Constituição existe um aspecto importante, que é a licenciatura do presbitério. O presbitério reconhece que alguém é apto para pregar. Nem todos são aptos, nem todos têm condições. Porque a pregação exige um grau realmente de excelência, de preparo, para que alguém que suba ao púlpito não diga um monte de bobagem, como nós vemos em muitos lugares e em muitas igrejas. Então, a igreja precisa começar a orar para que Deus levante esse tipo de homens, pregadores fiéis, trabalhadores, zelosos, pregadores da palavra. E quando nós vemos a história dos avivamentos espirituais, nós sempre vemos que os avivamentos, eles têm a ver com Deus levantando pregadores fiéis da palavra. E esses pregadores, sendo usados por Deus, eles causam um profundo impacto. Eles são instrumentos de Deus para alcançar vidas. A igreja precisa orar para que Deus esteja levantando esses tipos de pregadores. Mas em segundo lugar, nós podemos, por extensão, então, em primeiro lugar, isso tem a ver com os apóstolos e com aqueles que são comissionados. Mas por extensão, nós podemos dizer também que a missão de anunciar o Evangelho, de testemunhar, de falar de Jesus, ainda que exista uma esfera que tem a ver com aqueles que são chamados e vocacionados para pregar a palavra, a ideia de testemunhar, de falar de Jesus para pecadores, é uma missão para todos. Todos nós. Todos nós também somos trabalhadores nessa seara. Todos nós somos chamados não apenas para orar por trabalhadores, mas para nos colocarmos como sendo trabalhadores dessa seara. A igreja do Senhor. E foi assim que o cristianismo cresceu. A força do cristianismo não era apenas com homens que eram chamados, como Paulo, Timóteo, para plantar a igreja, para pregar a palavra. A força do cristianismo tinha a ver com pessoas comuns, pessoas simples, marinheiros, comerciantes, artesãos, que iam levando o Evangelho, que iam pregando o Evangelho, que hospedavam crentes em sua casa, que levavam o Evangelho aos seus vizinhos, que cuidavam daquelas pessoas na sociedade romana, que tinham compaixão. É interessante quando nós lemos a história do cristianismo, nós vemos que aquelas pessoas que eram abandonadas na sociedade, leprosos, pobres, aqueles que ninguém olhava para eles, os cristãos olhavam, a igreja olhava. Essa era a marca do cristianismo. É por isso que a igreja cresceu.
Então cada crente, em certo sentido, ele é um missionário, ele deve levar essa mensagem, e é isso que Jesus está dizendo: rogue a Deus. E nós devemos rogar não apenas por pregadores fiéis da palavra, mas nós também devemos rogar para que Deus levante cada um de nós, cada membro dessa igreja, como trabalhadores nessa seara. Nós somos muito poucos, a multidão é muito grande, e essa multidão não está distante de você, essa multidão está perto, através de pessoas próximas, colegas de trabalho, pessoas que você encontra, amigos. Quantas pessoas aflitas, quantas pessoas sem rumo, quantas pessoas sem Deus, e Deus vai usar você para alcançar essas pessoas. Deus colocou você em lugares onde eu não posso chegar, mas Deus colocou você na sua profissão, no seu trabalho, para ser um missionário, para levar o Evangelho do Senhor. Seja você um profissional liberal, seja alguém concursado, seja um comerciante, seja um vendedor, é lá na sua profissão que você vai encontrar, vai lidar com pessoas, e você precisa sempre se lembrar da missão. Existem pessoas que estão aflitas sem Deus, e Deus colocou você. Nós temos que rogar, clamar a Deus, tanto por pregadores oficiais da palavra, como por testemunhos vivos. Deus colocou vocês, jovens, adolescentes, não para serem iguais aos colegas de vocês, que não conhecem a Deus, que não têm esperança, que usam as ferramentas como Instagram e tantas outras de forma equivocada, mas Deus chamou vocês para serem diferentes. Deus chamou vocês jovens para serem diferentes. Deus nos chamou para sermos diferentes, para levarmos a mensagem do reino. Essa é a nossa missão. Orar por trabalhadores. E a história da igreja é formada por isso, irmãos. Por homens e mulheres que dedicaram sua vida ao Evangelho, à igreja de Cristo. Podemos falar alguns deles, como por exemplo David Brainerd, missionário entre os índios. Quem já não leu, e quem não leu deveria ler o diário de David Brainerd. Quão emocionante ao ler o diário daquele homem. E em um momento da sua vida ele diz o seguinte: nunca me preocupei onde viveria, nem como viveria, nem que provações teria de sofrer, desde que assim eu pudesse ganhar mais almas para Cristo. Um jovem pregador da palavra, que morreu no campo missionário, jovem ainda, dedicou a sua vida a Cristo. Ou talvez possamos nos lembrar de David Livingstone, famoso missionário escocês, médico, que dedicou a sua vida pregando o Evangelho na África. E certa vez ele disse: Deus, envia-me para qualquer lugar, desde que vás comigo. Coloca qualquer carga sobre mim, desde que me carregues. Desata todos os laços de meu coração, menos o laço que prende o meu coração ao teu. Homens que dedicaram a sua vida. Mas essa história de pregadores que Deus tem levantado, e essa história de missionários que tem a ver comigo e com você, homens e mulheres que são chamados a falarem de Jesus para as pessoas, essa história não está completa. Essa história é continuada através de nós, de mim, de você, homens, jovens, mulheres. Nós temos essa missão, nós temos uma cidade grande, e nós temos essa missão de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho. Essa lacuna ainda não foi preenchida, essa oração precisa ainda ser reverberada em nossos lábios. A multidão é grande, os trabalhadores são poucos. Temos que clamar para que Deus levante essa igreja, cada membro dessa igreja, como um propagador do Evangelho do Reino. Essa é a grande missão. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor, irmãos, isso é maravilhoso. Mas o que nós queremos ver é mais pessoas nessa cidade participando dessa ceia. O que nós queríamos ver era uma multidão de pessoas convertidas, transformadas, participando da ceia do Senhor. Nós não podemos nos contentar com a estagnação, com a falta de crescimento, não. Nós somos chamados à missão, à ação.
É por isso que há algumas importantes aplicações para nós nesse texto, e eu quero relembrar algumas delas aqui. A primeira aplicação é que servir a Cristo está além de simplesmente frequentar a igreja. Servir a Cristo, meus irmãos, é se engajar nessa missão. Na missão de levar o Evangelho, na missão de orar por pregadores, orar por missionários. A missão da igreja ela é local, a missão da igreja é local, é regional, é nacional, é mundial. A igreja precisa estar sempre envolvida. Essa é a nossa missão. Levar o Evangelho do Reino. Nós não podemos nos contentar em apenas frequentar a igreja. Nós temos que dobrar os nossos joelhos, olhar para o mundo com compaixão. Temos amor por almas perdidas, familiares perdidos, e dizer: Senhor, tem misericórdia. Que o Senhor esteja me levantando e levantando pessoas para pregar o Evangelho. Servir além de frequentar. Em segundo lugar, nós temos que nos envolver nessa missão. Essa é uma missão ampla. Todos nós devemos nos envolver nessa missão. E nós devemos nos lembrar dessa missão. Nós temos que mudar o portfólio da nossa vida, irmãos. Às vezes o portfólio da nossa vida é o seguinte: nós temos uma série de coisas na nossa agenda. Nós temos carreira, coisas pessoais, prioridades pessoais. E lá no final de todas as nossas prioridades, o nosso portfólio de vida, nós temos Jesus e a missão e a igreja. E Jesus nos chama exatamente a mudar isso. E como é que nós mudamos isso? Quando nós olhamos aquele coração cheio de compaixão de Jesus, e nós dizemos: se o nosso Salvador teve compaixão de pecadores, nós também somos chamados e instados por Ele a ter compaixão. Essa precisa ser a prioridade da nossa vida. Isso não significa que você tem que largar tudo agora e ser um missionário e viajar para outro país. Não, obviamente Deus também pode chamar você para fazer isso. Mas significa que você tem que levar a sua missão onde o Senhor te colocou. Essa é a missão. Essa é a nossa missão. Discipular, levar o Evangelho, fazer discípulo de todas as nações. E às vezes nós vamos perdendo essa prioridade na nossa vida através dos emaranhados, nos portfólios, nas prioridades, nas coisas que nós vamos colocando em nossa vida e vamos esquecendo isso. Nós temos que aprender, e essa é uma aplicação importante também, com o coração cheio de compaixão de Jesus. A igreja precisa ter compaixão. É uma coisa que o apóstolo Paulo diz, que uma das coisas que quando ele teve encontro com os apóstolos não apenas referendaram que ele pregasse, mas disseram a Paulo: lembre-se dos pobres. A função da igreja é ter compaixão. A função da igreja é exatamente essa, é nunca olhar o mundo com os olhos enxutos. É nunca vermos o estado de corrupção, de degradação moral da nossa sociedade e dizermos: ok, o mundo está se acabando. É isso mesmo. Não. É olharmos para tudo isso e dizer: meu Deus, tem misericórdia. Meu Deus, me usa para alcançar essas pessoas. A obra da colheita de Deus, irmãos, exige trabalhadores. E esses trabalhadores oram e clamam ao Deus da seara que levante trabalhadores. Mas esses trabalhadores que oram também se colocam. A obra da colheita exige muitos trabalhadores, não são poucos. Observe que a preocupação de Jesus quando viu aquela multidão não era dizer: bom, talvez nós precisemos fazer uma entrevista com Herodes. Afinal, ele é o rei, pelo menos debaixo do Império Romano, talvez com o imperador de Roma. Nós precisamos talvez mudar o Estado, mudar a política. Talvez isso eles pudessem oferecer algum benefício para essa população. Essa não era a prioridade de Jesus. Eu não estou dizendo que essas coisas, essas preocupações não são legítimas, mas a preocupação de Jesus tinha a ver com o coração do homem pecador. Essa é a raiz das mazelas. Essa é a missão da igreja, é uma missão divina. Essa é uma aplicação importante, a missão nossa é divina.
Nós somos chamados em uma missão que exige ação, mas exige oração, dependência. Oração por trabalhadores, oração por pregadores, por testemunhas. Mas há também uma aplicação importante aqui. Por que nós precisamos que Deus levante esses pregadores? Porque esses pregadores vão dar um norte verdadeiro às ovelhas. Falsos pregadores ou ovelhas sem pregadores fiéis, elas ficarão como ovelhas sem pastor. E é o que tem acontecido isso. Uma grande quantidade de falsos pregadores da palavra. E nós vemos tantas pessoas perdidas, desorientadas. Nós precisamos de pregadores fiéis da palavra, porque apenas os verdadeiros pregadores da palavra podem dar um norte a esses pecadores. E é por isso que nós precisamos orar para que Deus os levante. Essa é a nossa missão. E quando nós vamos participar da ceia do Senhor, nós temos que nos lembrar que o Senhor Jesus morreu e deu a vida por pecadores. Mas essa missão não acabou. Essa ceia não está completa. Tem mais pessoas aqui. Falta mais gente. Há mais eleitos nessa cidade. E quem vai alcançá-los somos nós, eu e você. E nós precisamos orar e agir. Essa é a nossa missão. Eu quero concluir com uma frase de David Livingstone, uma frase famosa dele, quando ele diz que Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Se Deus fez o seu único filho um missionário para pregar o evangelho a pecadores, nós também, como filhos de Deus, adotados em Cristo, somos chamados a seguir nos passos de Jesus e levar a mensagem do reino. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude nessa gloriosa missão de pregar o evangelho. Essa é a nossa missão. Nós somos os missionários. Nós somos chamados para levar a mensagem do reino. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, nós louvamos o Teu nome que é santo e bendito. Pedimos e clamamos que o Senhor esteja levantando pregadores fiéis da palavra, mas levantando também membros de igreja, comprometidos em testemunhar, em levar o evangelho, para que possamos formar discípulos de todas as nações, ensinando-nos a guardar todas as coisas que o Senhor tem nos ensinado. Tem misericórdia para que não sejamos lerdos, para que não sejamos negligentes com essa instrução, com essa ordem do Senhor. Que possamos dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor. Mas nós fazemos isso quando nós temos compaixão. Quando nós oramos, como homens de Deus, como Knox, que certa vez orou ali na Escócia: ó Deus, dá-me a Escócia, senão eu morro. Que essa seja também a nossa oração, que o Senhor nos dê essa cidade. Que o Senhor traga avivamento espiritual em nosso meio. Que vidas sejam convertidas. Que o Senhor nos tire do nosso conforto e nos coloque na missão. A missão de levar o evangelho do reino. Essa deve ser a prioridade da nossa vida. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.